Bem, bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. Nessa noite eu gostaria de trazer uma palavra da qual se encontra ali no profeta Isaías, capítulo 43, que diz assim a palavra de Deus na boca do profeta Isaías. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Santo de Israel, o teu Salvador. Deu o Egito o teu resgate, e a Etiópia serva por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado. E eu te amei, pelo que dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. Não tema, pois, porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o oriente, e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, Dan, e ao sul não retenha. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas da extremidade da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória, eu os formei. Sim, eu fiz. Trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvido. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresente as suas testemunhas para que se justifique, e para que se ouça, e para que se diga: verdade é. Louvado seja Deus. Nessa noite, amados e queridos ouvintes da palavra de Deus, eu venho aqui, aleluia, falar sobre um Deus que tem o poder de resgatar a quem Ele quer. Um Deus da qual, aleluia, tem separado um povo para a glória e magnificência do seu nome. Aleluia, um Deus da qual, aleluia, separou homens e mulheres, crianças, anciões, em uma só linguagem, para assim buscar e servir a Ele em verdade. A Bíblia ela começa a relatar em Isaías capítulo 43, que agora o Senhor, Ele fala pela boca de Isaías as seguintes palavras: agora sim diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, ó Israel. Não tema, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Louvado seja Deus. Então a Bíblia diz que te chama pelo nome. A Escritura ela começa dizendo que Deus chama o teu povo pelo nome. Qual é o nome que as pessoas têm te chamado, né? Por onde que tu passa? Qual é o nome que as pessoas têm, aleluia, se comunicado contigo? É um nome que não tem significado ou um nome que traz um significado? Louvado seja Deus. Porque sabe, Deus, Ele chama o povo dele pelo nome.
E o nome é um nome, aleluia, que é sobre todo nome, no céu e na terra. Diz a Bíblia que ele formou e ele criou. Ou seja, Deus é que deu a Jacó, louvado seja Deus, a proeza de fazer, aleluia, de seus filhos, aleluia, de suas parentelas, a nação de Israel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sabe, talvez alguém não dá nada para o nome, do seu pai, da sua mãe, da sua avó, do seu avô, do seu primo, do seu irmão. Talvez algumas pessoas, aleluia, duvidam até da capacidade, mas eles não têm ideia do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa quando obedece a tua palavra. Jacó obedeceu. Jacó andou nas pegadas, aleluia, no que foi ali passado por ele, aleluia, pelo seu pai, aleluia, Isaac, pelo seu avô Abraão, etamanto, ele seguiu os conselhos, sabe, da família patriarcal, louvado seja Deus, porque Abraão, aleluia, gera Isaac, e agora Isaac gera Jacó. Então, sabe, a Bíblia diz, louvado seja Deus, que agora Jacó entendeu o mistério, aleluia, que havia na vida do seu pai Isaac. Então, sabe, eu não sei qual é o nome, aleluia, que as pessoas têm dado, para a tua família, para você. Eu não sei qual é os nomes, aleluia, que eles têm te chamado, mas eu quero dizer nesta noite, neste lugar, que Deus só te chama pelo nome. É um nome que é sobre todo nome no céu e na terra. Diz a Bíblia, sabe, aleluia, continuando o texto, que agora Isaías diz assim: chamei pelo teu nome, tu és meu. Coisa linda é quando você é propriedade particular de Deus, morada do teu espírito, habitação de Deus na terra dos viventes. Coisa linda é quando você, sabe, entende, aleluia, que você não anda mais sozinho, que você agora, etamanto, não está no barco só, está você, está o Pai, está o Filho e está o Espírito Santo. É desse jeito que nós acreditamos, nós que somos, aleluia, da fé, nós que cremos em Jesus Cristo, nós entendemos desta maneira, sabe? Nós não estamos sozinhos, nós estamos com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, porque, aleluia, sabe? Ele se faz presente na vida daqueles que são os teus, aleluia. Então agora Isaías, ele começa a despertar, louvado seja Deus, na vida do povo, na vida daquela nação, na minha vida e na tua vida que está ouvindo nesta hora, que sabe, ele é um Deus zeloso, um Deus que te guarda, um Deus que te livra, um Deus que sabe muito bem quando o perigo chega até a tua vida, até a tua casa, até a sua localidade onde tu mora. É um Deus fiel, é um Deus que, aleluia, ele tem o poder de fazer o sobrenatural acontecer em todos os aspectos da sua vida. Interessante que a Bíblia diz, no versículo 2, que quando passarem pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passarem pelo fogo, não te queimará, e nem a chama arderá em ti. Sabe, isso me faz entender, aleluia, algumas passagens das Escrituras, que nós temos lido, que nós temos, aleluia, já se alimentado dela, e ela continua falando, aleluia, conosco,
por meio de outros livros da Escritura, sabe? Então a Bíblia começa a nos ensinar, amado, aleluia, que Ele é um Deus que te guarda quando você passar em meio às águas, como aconteceu na saída do Egito, quando aquele povo, aleluia, estava diante do Mar Vermelho e se sentiram ali, aleluia, amedrontado, destruído, porque não tinha como passar aquela imensidão de água, tamanho, e o inimigo vinha atrás para pegar todos eles. Mas diz a palavra que Deus dá ordem ao profeta Moisés para lançar o cajado, eita meu Deus, ali na beirada daquele Mar Vermelho, da qual, aleluia, ele começa a se dividir, aleluia, no meio, para o povo passar seco. Eita Jesus, é muito forte, né? Deus, ele abre caminho para você passar. Deus, ele, aleluia, vai abrindo as portas para você entrar, para te livrar, aleluia, da sua destruição, para te livrar, aleluia, do perigo que chega até a você e a tua casa, né? Deus, ele faz isso, sabe? Quando ele ama, aleluia, aqueles que ele chama pelo nome. Manto de mistério. Então agora Jesus, ele diz lá no Novo Testamento, né, que tudo que perdi de crendo receberei. Sabe, aquele povo já pedia para mais de 400 anos a sua libertação do Egito. E quando chegou no dia da libertação, eles se deparam com aquela imensidão de água em sua frente, e eles só tiveram só um pensamento: vamos perecer na mão dos egípcios, porque eles estão vindo aí atrás. Sabe, é disso que Isaías está falando. Livramento, providência de Deus. Aleluia. Sabe, Deus, ele tem as suas maneiras, amado, de trabalhar. Deus tem suas maneiras, aleluia, de agir em favor do teu povo, né? Da tua igreja, do teu servo, da tua serva. Labandaçai de comene raça. Jesus, ele faz, aleluia, as coisas acontecendo nos dias de hoje. É só você crer. Jesus, ele tem se manifestado na vida daqueles que são fiéis. A palavra aqueles que têm confiado, aleluia, em suas promessas. Mas voltando lá para Isaías diz assim, e quando passarem pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Olha aí que coisa linda. O povo, quando passou pelo Rio Jordão, aleluia, para chegar na terra prometida, aleluia, como o servo Josué e os demais ali, Deus abriu também, aleluia, aquele rio, para aquele povo passar, para, aleluia, sabe, aquele exército com Josué passar e tomar posse, né, da terra prometida. Eita, mando, sabe? Dessa noite eu quero dizer para tu, sabe, eita Jesus, que, meu Deus, Deus, ele vai abrir sim as portas, ele vai abrir o caminho, ele vai, eita, meu Deus, te levar para o lugar da tua vitória. Deus, ele não vai deixar você perecer. Deus não vai deixar você, aleluia, permanecer, sabe, num estado de calamidade. Ele vai abrir os seus olhos. Ele vai abrir os seus ouvidos. É como diz a palavra, né? Louvado seja Deus. Traz os povos cegos que têm olhos e os surdos que têm ouvido. Etamando, sabe? Muitos têm, aleluia, os olhos, mas ainda não estão enxergando o evangelho. Muitos têm ainda os ouvidos, mas não estão, Jesus, ouvindo, sabe, a palavra. Mas nesta noite, sabe, Deus manda te dizer assim, abra os seus ouvidos, e abra bem os seus olhos, que você verá, aleluia, a manifestação de Deus, aleluia, em favor da tua causa, em favor da tua família, em favor, aleluia, daqueles que tu ama. Louvado seja Deus. Isaías diz, as águas
elas não vão submergir, elas não vão te afogar, elas não vão te amedrontar, porque Deus, Ele vai manifestar em teu favor, e essas águas, elas vão virar pingo, gotija, xalabandaraçai. E ele continua dizendo assim, ó, e quando, aleluia, passarem, né, pelo fogo, não te queimará, e nem a chama arderá em ti. Aí me faz me lembrar de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eita Jesus! Os homens estão lá na terra de Babilônia. Lá, eita Jesus, aturando o rei Nabucodonosor. E as suas idolatrias. E suas, sabe, aleluia, ousadia contra o único Deus verdadeiro. Então agora está aqueles jovens ali, junto com Daniel, né? Naquela terra de Babilônia. Da qual eles têm ali que engolir seco, louvado seja Deus, sabe? Algumas práticas que não agradam a Deus, que não faz a vontade de Deus, sabe? Está lá Sadraque, Mesaque e Abednego, ali naquela terra, vendo tudo aquilo, louvado seja Deus, que não agrada a Deus, e tendo que ainda, aleluia, engolir seco. Mas chegou uma hora que ultrapassou o limite, né, da paciência dos servos do Senhor. O homem de fé e a mulher de fé, assim, eles têm, aleluia, um limite. Etalabandaraçai, sabe, tem um limite para, aleluia, segurar tudo. Chega uma hora, que vai explodir a bomba atômica dentro dele. Chega uma hora, aleluia, que vai sair para fora o rolo, né, vai sair para fora o mistério, vai sair para fora a verdade. Ele não vai aguentar muito tempo. Então, sabe, a Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego, eita Jesus, foram lançados dentro de uma fornalha e mandaram aquecer 7 vezes. É desse jeito mesmo. Imagine tu uma fornalha sendo aquecida 7 vezes mais, e lança aqueles 3 jovens naquela fornalha. Diz a Bíblia que o povo todo estava esperando ver a morte deles. Aleluia! A Bíblia diz em Isaías que a chama não arderá em ti, o fogo não vai te queimar. Aí, agora, eita Jesus, o rei desce para ver o que aconteceu com esses 3 jovens. Decomenerrácia. Alambanduriandarai. É forte. A Bíblia diz que quando o rei chega e olha para baixo, ele vê não só 3 jovens, mas ele vê o quê? Ele vê um 4º homem. Tecomanai, Lehébia, Xeré de Caraçaia. Ele viu o 4º homem. Aleluia, semelhante filho do homem. Oh glória! A Bíblia diz, sabe, que agora este homem, aleluia, começa a ficar, aleluia, espantado. Porque aquele 4º homem, ele anda com aqueles 3 jovens, como se fosse um passeio dentro da fornalha de fogo. Olha aí que mistério. É desse jeito que acontece com homens e mulheres de Deus. Quantas vezes, aleluia, são jogados na fornalha, no perigo para ser consumido. Mas aí vem um homem, o homem da mão furada. É ele, os olhos de fogo. Eita glória! Ele chega para dar vitória, para dar escape, para dar livramento. Ele anda contigo, eita Jesus, quando tiver muitas águas. Ele também anda contigo onde tiver fogo. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra. Ele não te deixará sozinho. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós confiamos. Louvado seja Deus. Não tem como lá mandará sai. Não tem como ser de outra maneira. A Bíblia diz que a chama
não arderá em ti. Pega! As águas não te submergirá. Pega! Eita mistério! Diz a Bíblia, louvado seja Deus, que Ele é o Senhor Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Ele, aleluia, sabe, te resgata. Ele, aleluia, te faz, aleluia, sabe, Ele é um socorro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É Ele que tem a última palavra. É Ele, aleluia, que bate o martelo. Então agora, aleluia, sabe, a Bíblia diz que enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado. Eu te amei, pelo que dei aos homens por ti, e os povos pela tua alma. Jesus, ele veio fazer esse resgate. Jesus, ele veio resgatar o pecador. Glória! Ele veio, aleluia, libertar você das amarras do pecado. Ele veio te libertar, aleluia, dessa prisão da escuridão. É Ele que abre os seus olhos espirituais. É Ele que abre os seus ouvidos espirituais. É Ele que faz você entender, oh glória, o que é vida eterna, o que é morar no céu, o que é ser nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isaías, ele apresenta um Deus que tem poder, que tem autoridade, que tem o domínio sobre suas mãos. Aleluia. Ele diz para aqueles, aleluia, que ainda estão em dúvida: não temas, pois porque eu estou contigo. Trarei a sua semente desde o Oriente e te ajudarei desde o Ocidente. Não existe distância para Deus. Não existe, aleluia, sabe, dificuldade para esse Deus. Ele salva no Rio de Janeiro, Ele salva em São Paulo, Ele salva em qualquer estado do Brasil, porque Ele é Deus. Ele tem a última palavra. Ele tem um domínio em suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não temas, porque eu estou contigo. Louvado seja Deus. Quando o Senhor Jesus chama, Ele garante. Quando o Senhor Jesus separa, aleluia, Ele prepara para andar na sua presença. Glória a Jesus. Hoje Ele tem palavra de vida eterna para você. Hoje Ele tem palavra de restauração para você. Hoje Ele tem palavra de cura para você. Sabe, o nosso Deus, Ele está, aleluia, preste a te atravessar em seus momentos mais, aleluia, difíceis da tua vida. Os momentos complicados, os momentos da qual muitos não querem nem ouvir, quanto mais ver. Aquele problema, aquela dificuldade, aleluia, que todos correm, Jesus não corre. Ele está contigo. Ele está, aleluia, na tua casa, na tua família. Você tem que chamar por Ele, você tem que gritar por Ele, você tem que pedir a Ele. Louvado seja Deus, porque Ele chama pelo nome. Ele chama, aleluia, pelo nome. O povo de Deus é chamado pelo nome. Jesus diz assim, ó: eu e o Pai somos um só. Aquele que vê o Pai vê a mim, aquele que vê a mim vê o Pai. Louvado seja Deus. Nessa noite, sabe, te apresento um Deus
que Ele atravessa contigo nas dificuldades. Ele não corre, Ele não recua. Ele é Deus, Ele é o Criador. Ele te criou para a glória do nome dEle, para a glorificação do nome dEle. Porque Ele diz assim no versículo 7, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que eu criei para a minha glória, eu os formei. Sim, eu os fiz. Deus te fez para a glória do nome dEle. Vai te dar livramento, vai te dar escape. Eita glória. Ele vai te dar, sabe, libertação nesta noite. Maravilha, Deus. O Espírito Santo de Deus, Ele está neste lugar, falando contigo. Ele está trabalhando lá, Bandaraçai. Ele está visitando toda a casa agora, ó. Ele está visitando a sala, a cozinha, os quartos, a laje, a escada, a rua. Eita, Jesus, os vizinhos. O Espírito Santo, ele vem como fogo abrasador, sabe? Queimando tudo. Eita, manto de Kélia. Olha como é que o poder de Deus é forte, ó. Ele sai rodeando e queimando todo o mal, porque a Bíblia diz que aonde Deus está, o mal não pode estar. Labandaçai. Agora, eita, Jesus, sabe, é mistério. Por quê? Porque, aleluia, dentro da fornalha, só estavam os 3 jovens e o 4º homem. Semelhante ao Filho do Homem. Aleluia, você quando anda, aleluia, e que está em alguma situação, sabe, perigosa, e tem Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele está contigo. Ele anda contigo. Ele dorme contigo. Esse nosso Deus, Ele é tremendo. Porque, sabe, não tem barreira. Não tem impedimento. Eita, mano. Ele faz como Ele quer. Ele atravessa pelo Mar Vermelho. Ele atravessa, aleluia, pelo Rio Jordão. Ei, Ele derruba as muralhas de Jericó. Ei, Deus, Ele é contigo. Não temas, eu te escolhi. É o que Ele fala para Josué. Quando Isaías diz assim, ó, enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado. E eu te amei, pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Deus levanta exército. Deus levanta, aleluia, batalhão para te guardar. Deus levanta, aleluia, sabe, homens e mulheres valentes para te apoiar. Lá em Decanto. Olha, eu não sei como tu se sente nesta hora, que está ao alcance da minha voz, mas ó, Deus levanta um batalhão de exército para orar em favor da tua causa, em favor da tua casa, em favor da tua família, em favor do teu ministério, em favor, aleluia, da tua vida. Deus levanta pessoas cheias do teu Espírito, da tua palavra, para falar contigo neste lugar. Porque não é o homem, é o Espírito de Deus. Porque o problema, aleluia, só quem resolve é quem tem toda a autoridade no céu e na terra. E Ele pode, aleluia, nesta hora, aleluia, fazer o sobrenatural acontecer na tua vida, na tua casa, na tua família. Ele pode agora, aleluia, fazer as águas secar, o fogo se apagar. Eita, manto, sabe? Esse medo, eita, Jesus, sabe? Esse assombro, sai saindo em nome de Jesus. É assim que Ele faz, some. E a grandeza de Deus é essa. É a sua alma, é o seu espírito livre de toda prisão e de todas as amarras.
Olha, a palavra de Deus nessa noite para a tua vida é esta: quando passar pelas águas, elas não te submergirão. Quando passarem pelo fogo, ele não queimará e nem a chama arderá em ti. Aleluia. O que você deve fazer, aleluia, sabe o que é confiar nesse Deus, é se voltar para esse Deus, é abraçar esse Deus, sabe? Porque é Ele que tem a última palavra. Quando Ele diz assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor teu Deus. É esse Deus que eu te apresento. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele. Em nome do seu Filho amado você vence. Em nome do seu Filho amado você, aleluia, conquista a tua vitória. Por isso nessa noite eu venho aqui como profeta. Que Deus venha alcançar a tua vida, a tua família e a todos que estão ao alcance dessa palavra. Essa palavra, aleluia, seja aí penetrada no teu coração e que você venha alcançar de Deus a tua salvação no nome de Jesus Cristo. Estarei dando término nessa noite, esta reunião, e que Deus venha abençoar cada um ao alcance desta palavra. Amém?